Vamos adiante, chamando a minha querida amiga, minha aluna, Ana Hoffman, que está no centro de Porto Alegre, 28 graus, ainda não tem aquele calorão que a Giana Trevisan comentou com a gente, né? Mas um dia típico de verão no centro da capital. Muito boa tarde, Ana Hoffman, seja muito bem-vinda. Muito boa tarde para ti, Cláudio, e para o público do RS em Pauta. Olha, já adianto que não está todo esse calor, viu? Mas está um bafo aqui no centro de Porto Alegre, o dia promete. Mas, Cláudio, hoje eu estou aqui no centro para conversar sobre um assunto que está afetando o bolso de muita gente, que é o aumento da cesta básica. E para explicar tudo isso, a gente está aqui com o professor do Instituto Profecom, o Christian Kuhn. Ele vai nos explicar muito mais agora por que alguns alimentos da cesta básica, por exemplo, estão tendo uma alta também que absurda aí, né? Muito boa tarde, obrigada por estar conosco. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Cláudio, no estúdio e os telespectadores aí da Maspre TV. Realmente, assim, a gente teve uma elevação aí dos preços, né, que acabaram influenciando, inclusive, na inflação. Mas a boa notícia para nós aqui de Porto Alegre e Rio Grande do Sul é que o aumento dos preços foi menor aqui na nossa capital do que em relação a outras capitais, né? Aumentaram em 17 capitais, né, a cesta básica, mas aqui em Porto Alegre foi onde o aumento foi menor, né? E aí a gente tem assim alguns elementos, alguns produtos que acabaram puxando essa alta, né? A questão da carne, que é em virtude aí do aumento da demanda tanto interna quanto externa. Ela teve também assim um impacto com relação ao clima, que a estiagem afeta também a produção. A gente teve também o leite também afetado aí pelas questões da estiagem, e aí o que impacta no bovino impacta no leite, né? E nós tivemos também o problema do arroz, né? Que aí foi as enchentes aqui do Rio Grande do Sul que acabaram impactando muito, né? Que acabou dificultando o escoamento do arroz para o resto do Brasil, e isso acabou também aumentando os preços. Christian, também a gente percebeu uma aumenta significativa no café, né? Eu, por exemplo, venho percebendo das compras do mês que o café subiu bastante, né? Em torno aí de R$21, R$24 o meio quilo do café. O café tem algum porquê desse aumento todo também? Tem também. O café não foi tanto pela questão da demanda, mas um problema pelo lado da oferta, que em virtude também das estiagens afetou a produção, não só daqui, também do setor externo, né? O que a gente importa também acabou impactando. Embora a gente seja um grande produtor de café, mas tivemos um problema de safra, e em virtude disso que o café também acabou tendo esse problema, né? A gente tem uma coisa também que a gente tem que levar em consideração, assim, com relação à inflação, que tem alguns outros fatores, que é o caso, por exemplo, do câmbio, que desvalorizou, que acaba impactando também nos preços. A gente teve um aumento do salário mínimo, então aumentou o poder de compra da população, e também a taxa de desemprego, que ela caiu, né? E aí então as pessoas estão tendo mais poder de compra, e em virtude disso também tem pressionado a inflação. A gente percebe, né, já tocou no assunto do salário mínimo, né? De acordo às análises feitas pelos órgãos competentes, o salário hoje deveria ser em torno de quase R$7.000 para conseguir dar conta de tudo, né? O que o ser humano precisa se alimentar. E será que tem perspectiva de melhora nessas questões de preço, Christian, nesse primeiro semestre do ano, ou tu acha que não? Vai depender da safra, né? A gente vê hoje, por exemplo, que uma cesta básica ela representa aqui em Porto Alegre 60% do salário mínimo. Então ainda participa, né, fortemente. Uma pessoa que recebe salário mínimo fica comprometendo boa parte da sua renda com a alimentação, né? Mas infelizmente, assim, a gente tem que ver o acompanhamento do clima, e o clima ainda tem mostrado assim bastante calor, né, e tem provocado essas estiagens. Então vai depender se o clima for favorável, assim, senão esses preços tendem de novamente aí a reajustar para cima, né? Infelizmente, então, se o clima não melhorar tanto aqui no estado do Rio Grande do Sul quanto em outros estados, porque a gente sabe que, por exemplo, o café, temos produção de café, mas o café, a maioria vem de outros estados, né? Minas, São Paulo. Então o clima para lá sendo afetado, afeta aqui também o gaúcho. Afeta também, né? E aí a gente tem que... Os produtos assim como carne, leite, arroz, assim, eles têm uma participação maior assim na cesta básica, assim, né? Então esses produtos assim a gente também
ficam dependendo do clima. Então a gente vai ter que ver como é que se o clima vai ser favorável esse ano ou não, né? Vamos torcer então. Cláudio, eu volto contigo no estúdio. Tem alguma pergunta aqui para o nosso entrevistado? Olha, Ana, manda um abraço para ele e pergunta como é que vai ficar a situação, se ele tem alguma perspectiva para 2025 em relação à inflação. E o Cláudio pergunta do estúdio se tem alguma perspectiva em relação à inflação neste ano de 2025. O governo do Banco Central, assim, ele tem acenado para um aumento da taxa de juros para conter a inflação. Então, a tendência é tentar o controle, uma inflação como um todo, né? Mas em relação à cesta básica tem esse fator, assim, né? A gente teve aqui as enchentes, né, no ano passado, né? Vamos esperar, assim, que não tenhamos nenhum contratempo desses novamente, né? Um desastre como foi, assim, que impactou bastante. Então, não havendo nenhum grande fator como esse, assim, ou ainda, né, tendo um clima favorável, a gente pode esperar que talvez a inflação ela possa se comportar. Mas o governo tem aí acionado com relação à taxa de juros, utilizando aí para controlar a inflação, que vai procurar manter a inflação aí em torno da meta, né? Cláudio, é isso mesmo. E mais um dado importante aqui, que mesmo, né, a nossa cesta básica não tendo um grande aumento no ano de 2024, mas ela está entre as 3 mais caras do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo e Florianópolis, né, Cristian? Exato. A gente não é uma questão já estrutural, assim, né? Aqui nós somos, né, temos uma cesta básica que ela tende a ser uma das mais caras, né, com relação ao resto do país, né? Mas o bom é que, pelo menos, assim, no ano passado foi onde aumentou menos, né? Então, esse que foi pelo menos essa notícia boa para nós, assim. Vamos aguardar, então, com perspectivas positivas, que o clima colabore, então, com o nosso estado e, claro, com todo o Brasil, aqui para o gaúcho poder se estabilizar um pouco mais depois dessas enchentes, né? Cristian, eu te agradeço, então, a entrevista. Muito obrigada por estar conosco aqui na RS em Pauta ao vivo. E o Cláudio também te deixou um abraço. Eu que agradeço, um abraço para o Cláudio e muito obrigado. Fico à disposição sempre aí que vocês precisarem da Máscara TV. Muito obrigada. Cláudio, eu volto contigo no estúdio. Tá certo. Obrigado, Ana, pelas informações. Direto do centro da capital, Porto Alegre, aqui direto ao vivo para o RS em Pauta desta segunda-feira.